Salve irmãos, com a paz do Senhor Jesus, espero que todos possam estar bem, felizes e em plena saúde para que possamos ter mais uma semana produtiva e aprendendo mais da palavra do Senhor. Na semana que antecedeu, nós aprendemos sobre tipos de personalidade, né? Aprendemos as teorias que tem da personalidade, vimos que a personalidade humana tem várias nuances, diversas nuances. Vimos a teoria de Sigmund Freud, do qual ele afirma que nós temos na personalidade um lado id, que é o desejo desenfreado, de outro lado o superego, que é aquele que refreia, que é muitas vezes até demais, né? Tornando o homem inibido. E por outro lado existe o ego, que faz um contraponto entre os dois e tenta chegar a um denominador comum. Assim, precisamos entender que se de um lado o id tem o desejo, a vontade compulsiva, de outro o superego reprime demais, o ego então leva a um bom termo para que a pessoa não seja nem compulsiva demais e nem muito repressiva, tá certo? Também vimos a teoria de Carl Gustav Jung, do qual ele nos afirma que há dois tipos de pessoa, o introvertido e o extrovertido, né? O introvertido, quando ele vê o objeto e desejo pessoal, ele automaticamente procura fugir daquele objeto de desejo dele. Já por outro lado, o extrovertido, quando vê ali o objeto do seu libido, do seu desejo, ele automaticamente procura correr, ele procura motivos para estar próximo daquele objeto do seu desejo, ok? Dito isso, vimos também algumas características de personalidades que tem, o concreto randômico, o filosófico, o concreto psicológico, filosófico e tal, o abstrato sequencial e diversos tipos de personalidades que nós verificamos no capítulo de número 1 da unidade 3. Chegamos então à aula de hoje, o capítulo 2, que é superando o medo. Ao falarmos de medo, é importante entendermos que o medo ele faz parte da estrutura humana, do mecanismo humano. Ele, aliás, é um mecanismo de defesa do homem. Como, por exemplo, quando nós estamos num caminho e nos deparamos com uma cascavel, uma cobra cascavel. O medo é o que nos faz não nos aproximarmos daquela cobra que está pronto para dar o bote. É ele que nos livra de um perigo, né? Se não tivéssemos medo, passaríamos por sobre ela e iríamos embora, ou seríamos picados e ali mesmo ficaríamos, né? Mas o medo evita que venhamos a ter sofrimentos e males, tá certo? Qual é o problema do medo então? Quando o medo passa a ser exacerbado. Se tivermos medo de forma exacerbada, ele deixa de ser apenas um mecanismo de defesa para se tornar um problema patológico, né? É um problema clínico patológico que necessita de tratamento, quer seja com psicólogo, quer seja com psiquiatra, mas ele necessita de tratamento, porque senão o medo acaba furtando de nós grandes oportunidades e até chances de relacionamentos, né? O medo, ele traz insegurança e insegurança destrói tudo, inclusive casamento, ok? Então precisamos entender isso, que quando o medo ele é controlado, tá tudo certo, faz parte do sistema de defesa do homem, do ser humano. Mas quando ele passa a ser irracional, incontrolável, ele passa a ser um problema patológico que necessita ser tratado. Precisamos saber então apenas de onde que vem isso, de qual é a origem desse medo, né? Porque há medos que eles são originários de alguma situação. Alguém que ficou preso em algum quarto na infância, depois passa a ter claustrofobia. Alguém que passou durante a sua infância sendo reprimido, xingado, maltratado, violentado, tem medo,
tá certo? Então tudo isso precisa ser analisado e tratado para que nós não venhamos a conviver com o medo que vai tolhindo as oportunidades da nossa vida. E o que é o medo, então? O medo é uma angústia ou um estado emocional que se apresenta no indivíduo quando está diante de algo que representa uma ameaça, né? O medo, ele sempre vai estar ali para poder te alertar, ó, cuidado, perigo, ok? Essa ameaça, ela pode estar ligada a alguma situação de ordem física, de ordem psicológica ou de ordem espiritual. Nem tudo é de ordem espiritual, nem tudo é de ordem física e nem tudo é de ordem emocional. A realidade é que aqueles que querem espiritualizar tudo, pensar que tudo é pecado, tudo é demônio, tudo... Não, não é. Existem sim doenças emocionais, e essas doenças emocionais, elas necessitam ser tratadas, irmãos, tá certo? Precisam de um psicólogo ou de um psiquiatra para ser tratado quando está acontecendo de forma exacerbada. O medo, ele pode adquirir diversas nuances, né? E quando perder a sua função de normalidade, né, que é promover a segurança e proteção, e fazer com que a pessoa adoeça, desenvolvendo diversas patologias e fobias, ela então precisa realmente ser tratada. Como assim? As pessoas passam a ter então algumas fases. O medo, ele tem as suas fases. A primeira fase do medo é a fase da grande imaginação. O que vem a ser essa fase da grande imaginação? Por exemplo, a pessoa quando entra num elevador, ela se depara então com um elevador normal, ela aperta o botão, vai subir e descer no andar em que ela desejava, o qual estava programado. Porém, a pessoa, quando ela é tomada por um medo exacerbado, ela, ao entrar no elevador, ela começa a imaginar: esse elevador vai travar, não vai chegar no andar que eu preciso, eu vou ficar preso, vai faltar oxigênio, vou morrer aqui dentro, ou então esse elevador vai travar, vai faltar luz, vai desabar daqui de cima, eu vou me esborrachar lá embaixo, enfim. Todo mundo vai evacuar o prédio vai pegar fogo, eu vou ficar trancado aqui dentro do elevador. A pessoa começa a ter tudo no superlativo. A mente dela começa a imaginar coisas grandes de uma coisa que é simples. É só ela entrar no elevador e desembarcar no andar o qual ela estava programada, tá certo? Mas na mente dela não funciona dessa forma. Bom, isso chama-se grande imaginação. É o medo, o nosso inconsciente recebe essa ideia de ameaça e logo dispara então essa grande imaginação, que ele também é chamado de tempestade no copo d'água. E eu até coloquei para os irmãos uma figurinha, uma imagem, né, de um tornado dentro de um copo d'água, né, para que possamos ver como é absurdo o que a mente imagina. Imagine que vai ter um tornado acontecendo num copo de água. É mais ou menos assim que a mente humana processa aquele perigo. Isso nós também podemos dizer que entramos numa nova fase, que é a síndrome do juízo final. Ou seja, percorremos o percurso das fases do medo, né? A mente da pessoa, então ela passa a imaginar: e se eu trocar os nomes na hora que estiver dando a palestra? E se eu errar o texto? Se eu esquecer o que eu estou falando? E se a igreja rir de mim? E se minha plateia não me aplaudir? E se alguém achar que a minha ideia é absurda? E se eu errar o tom do hino, da música que eu vou cantar? E se eu esquecer a letra? E se eu desafinar? A pessoa começa a pensar muita coisa, de repente, quando vê, a pessoa trava e não consegue dar continuidade. Entramos, então, na fase que nós podemos chamar a fase da catástrofe, né? Ou seja, algo que poderia ser simples e pequeno ganha um volume mental muito grande, proporções catastróficas na memória da pessoa, tá certo? Bom, concluída a fase da imaginação, então, concluída essa primeira fase, nós vamos para a fase 2, a fase do medo propriamente dito. Ocorre, então, um aumento do medo por intermédio da grande imaginação. As reações fisiológicas, tais como taquicardia, a sensação de falta de ar, o sistema nervoso começa a
fazer com que tudo acelere, que suor excessivo, tremores, dormência, os membros superiores e inferiores começam a travar, a pessoa passa a ter um comportamento estabanado, enfim. O medo passou a dominar essa pessoa por completo. Os sintomas, então, demonstram e reforçam tudo o que a pessoa imaginou que aconteceria no começo, né? Aí as coisas começam a degringolar, começa a sair do controle definitivamente, porque a pessoa entra em desespero e passa a entrar na fase 3. O que é a fase 3? O medo, ele pode paralisar ou acelerar. Quando estamos com medo, então o corpo se prepara para lutar ou para fugir, né? Voltando à história da cascavel que eu falei, quando a pessoa está com medo diante de uma cascavel, ela faz o quê? Ou ela pega um pedaço de pau para matá-la, enfrenta e mata, ela luta com aquela cobra e mata, ou então ela imediatamente foge, desvia ali, vai o mais rápido possível de medo da cobra vir atrás, né? Então, a pessoa está pronta para fugir ou para lutar. Eis o porquê do corpo paralisar ou acelerar demais. Ou a pessoa fica totalmente congelada, paralisada por causa do medo, ou então o coração, o sistema nervoso acelera demais e a pessoa tem até taquicardia por desespero diante do medo, né? Então, se o pregador ele decide enfrentar o auditório, mas continua pensando que as coisas ruins irão acontecer, na hora da ministração, na hora que ela estiver dando a sua palestra, o seu corpo reagirá, né? Podendo bloqueá-lo por completo, né? Deixando sem voz, ou então fazendo que o corpo dele acelere demais a ponto dele suar, tremer, ficar nervoso, e aí ele trocar palavras, trocar nomes, aí sim aquilo que a grande imaginação tinha dito que aconteceria, vai acontecer porque ele deu ouvido à grande imaginação. O medo, ele é como um leão rugindo, tá certo? O leão, quando ele sai para a caça, ele vai à caça, vai por um lado, e a presa está no meio, né? Ele ruge forte, porque o rugido dele causa duas coisas. Ou paralisa a presa, e aí ele vem e se aposta daquela presa para devorá-la, ou então o rugido dele afugenta a presa, faz com que ela fuja para o outro lado. O rugido vem da direita, ela foge para a esquerda. Mas aí tem um segredo que os leões têm. Quando o leão macho começa a rugir da direita, as leoas já estão esperando na esquerda. Então a presa foge, porque ouviu o rugido na direita, foge para a esquerda. Na verdade, ela está fugindo para a morte, está fugindo para a boca das leoas, que já estão aguardando lá para devorar sua presa. Toda vez que nós ouvimos a voz do medo, ele sempre nos obrigará a ir para o lugar errado, sempre nos conduzirá a correr, a nos mexer, a correr para a direção oposta àquela que convém ir, tá certo? Então, não devemos dar voz ao medo, não devemos dar ouvido ao medo. Entramos então na fase 4. A fase 4 é uma fase conhecida como a fase da minha primeira lembrança. O que vem a ser essa minha primeira lembrança, amados irmãos? Bom, aquilo que nós primeiro tivemos, aquela primeira experiência de medo, ela vai ficar ali registrada para sempre. Vai ficar registrada para sempre. E diante de uma situação futura parecida, a memória se encarregará de resgatar, de buscar essa primeira lembrança daquilo que passamos lá atrás, causando na pessoa aceleração ou freio novamente. Então passa a se tornar um circuito, né? Nós poderíamos chamar aí como uma ciranda, né, que vai sempre retornando ali. Seria um ciclo vicioso. Primeiro vem o medo, a grande imaginação, o medo propriamente dito, o medo que paralisa ou acelera e a minha primeira lembrança. Toda vez que eu tiver um medo, eu vou ter todo esse circuito, mas quando tiver a segunda vez, ou a terceira, ou a quarta vez, na primeira vez
nós temos esses primeiros 4 circuitos. O medo, a grande imaginação, o medo propriamente dito e o medo que paralisa ou acelera. Da segunda, terceira, quarta e assim por diante, da segunda em diante, nós vamos ter o medo, a grande imaginação, o medo propriamente dito, o medo que paralisa ou acelera e a minha primeira lembrança. Ou seja, a pessoa vai pensar, de novo estou vivendo isso, outra vez aquilo, tá certo? Então a mente da pessoa vai estar trabalhando isso. Espero que os irmãos não tenham dúvidas, se tiver pode mandar aí ou por WhatsApp ou então na próxima aula presencial nós estaremos tirando essas dúvidas. Mas podem mandar quantas dúvidas tiverem por WhatsApp, nós vamos respondendo, tá certo? O item 2.2 da nossa lição fala sobre encarando o medo, né? É possível vencer o medo através de alguns recursos. Isso nós sabemos que há, porque a psicologia comprova que há, né? Que há a possibilidade de vencer o medo através de alguns recursos que podem auxiliar no seu enfrentamento. Bom, a primeira, ou o primeiro de todos os recursos é você reconhecer que está com medo, né? Reconhecer e admitir que está com medo é o primeiro passo para se enfrentar esse mal, tá certo? Negar que se tem medo é contribuir e fortalecer esse mal que pode te paralisar. Isso a psicologia comprova. Nós necessitamos reconhecer que temos este problema, tá certo? Enquanto não reconhecermos, estaremos nos enganando. Seria como o alcoólatra que necessita reconhecer que é alcoólatra para que possa se submeter a um tratamento e ficar livre do alcoolismo, tá certo? Da mesma forma é a pessoa que tem o medo. O medo exacerbado, ele é uma patologia e quando nós reconhecemos que temos esse medo, ele passa a ser tratado e a pessoa certamente será se não liberta por completo desse medo, ela terá o controle sobre ele, tá certo? Bom, em segundo passo, é você trabalhar sua mente com pensamentos e ações. Você pode, por exemplo, criar mecanismos, né, para que você controle o medo. Por exemplo, elabore perguntas, né? Como assim elaborar perguntas? Você pode elaborar a pergunta assim, o que de pior pode acontecer na hora que eu pegar o microfone para transmitir uma mensagem, para dar uma palestra, para pregar, para dar um sermão, seja lá o que for. O que de pior pode acontecer quando eu pegar esse microfone se me der um branco? É a primeira pergunta. A segunda, o que de pior pode acontecer se eu trocar um nome? Né? Ou então, o que pode acontecer se na hora eu gaguejar? Ou se então se eu ficar sem voz? E se eu não conseguir expor a mensagem a ponto das pessoas compreenderem? Aí você fez todas essas perguntas, né? São apenas alguns exemplos. Você pode elaborar a pergunta conforme o medo que te aflige, tá certo? Isso aqui é apenas um exemplo que eu estou lhes dando. Aí, em seguida, feitas as perguntas, elabore respostas para estas perguntas. Se der um branco, eu dou uma olhada no meu esboço. Se eu trocar um nome, eu, em seguida, vou corrigir de uma forma descontraída. Por exemplo, eu, na hora de falar, ao invés de falar Elias, falei Eliseu. Aí eu corrijo, brincando, faço um ar bem descontraído e falo assim, eu não sei o que Eliseu veio fazer nessa mensagem, estamos falando de Elias, irmãos. Sai para lá, Eliseu, brinca ali, dá aquela descontraída, né? E volta para o texto ali, para o seu esboço, volta para sua mensagem. Né? Em seguida, se eu gaguejar, posso respirar pausadamente, me acalmar, tranquilo, com calma, relaxa, fala mais pausadamente, relaxa mais, você vai deixar a gagueira de lado, né? E vai conseguir se acalmar. Ou então, se eu perder a voz, eu posso tomar uma água fresquinha, não gelada, igual nós aprendemos já
na aula anterior, para que a voz não fique prejudicada, porque água gelada faz mal para a voz, principalmente quem está dando uma palestra, um estudo, um sermão, uma mensagem assim por diante. Então, uma água fresca, relaxa ali, toma um copinho de água, molha um pouco a boca e continua ali. E por fim, ainda que eu chegue achando que eu não estou expondo, né, a contento a mensagem, eu preciso lembrar que o Espírito Santo ele está testificando o que está sendo ensinado. Eu vou falando com calma, dentro de uma lógica, guiado pela voz do Espírito Santo, já que estamos falando de mensagem bíblica, vou dando ali o meu estudo, minha palestra, minha mensagem, confiando que o Espírito Santo está testificando nos corações aquilo que eu estou falando, tá certo? Precisamos confiar em Deus, irmão, saber que Deus está trabalhando conosco na hora que estamos trazendo um sermão ou pregando. Em terceiro, aí, o item 2.2.3 da nossa lição, ela fala sobre acredite no teu potencial. E acreditar no teu potencial é realmente você acreditar em você. Você confiar que você tem capacidade para aquilo, né? Não é você ter uma soberba ou uma altivez. Isso Deus condena, irmãos. Isso em hipótese alguma. Mas é confiar que aquele que te convocou, te deu essa missão, ele tem te dado também capacitação para você realizar essa obra, tá certo? É uma forma de você encarar o seu medo e vencê-lo, sabendo que o Deus que te convocou, que te nomeou para essa missão, ele não é um Deus que se engana. Então, se Deus te deu essa possibilidade, é porque ele também tem te dado capacidade. Então, nós estamos falando em confiar em Deus que te comissionou e te chamou para esta missão, tá certo? Ele é Deus supremo e ele conhece toda a nossa estrutura. Se Deus não nos conhecesse, ele jamais ia nos dar essa missão. Se ele deu essa missão, é porque certamente ele nos conhece e é porque ele sabe que temos capacidade para fazer essa obra, porque ele tem nos capacitado. Apenas lembrando, irmãos, uma coisa que é importantíssimo. Isso não é, o medo não é uma coisa exclusiva minha ou sua. O medo também aconteceu com os homens da Bíblia, né? Aconteceu com pessoas que foram chamadas por Deus. Exemplo que nós vemos é Paulo escrevendo a Timóteo, né? Paulo, ele fala para Timóteo, por esse motivo, permitam-me ler, né? Por esse motivo, uma vez mais quero encorajar-te. Ou seja, quer que ele tenha coragem, né? Que reavives o dom de Deus que habita em ti mediante a imposição das minhas mãos. Portanto, Deus não nos concedeu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. Assim sendo, não te envergonhes. Ele falou de encorajar, ou seja, ter coragem, não ser covarde e não ter vergonha, tá certo? Assim sendo, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor e nem de mim, que sou prisioneiro dele. Olha só, Paulo escrevendo a Timóteo, para que Timóteo tivesse coragem, vencesse o medo que havia nele e pregasse o evangelho, não se envergonhando do evangelho de Cristo. Ok? Aí nós temos o item 2.2.4. Procure descontrair-se antes de uma apresentação. Já falamos isso quando estudamos o livro Evangelismo, mas é importante nós refletirmos. É comum ficarmos muito tenso quando vamos fazer o uso da palavra em público. Às vezes porque vamos estar diante de uma plateia muito grande, outros têm dificuldade com plateia muito pequena, né? Porque parece que ele olha olho no olho, fica mais difícil. Quando a plateia é muito grande, você olha no geral. Mas quando a plateia é pequena, é olho no olho, parece que dá mais medo, né? Mas para isso nós precisamos nos descontrair, porque a descontração ajuda a relaxar para aliviar essa tensão e nos fazer estar mais inteiros na hora de falarmos. Você pode, por exemplo, respirar, né? Respirar profundamente, segura e pausadamente, você segura por algum tempo, deixa o seu diafragma cheio. Depois você vai soltando o ar devagar, com calma,
conta até 5 segundos na sua mente, repete isso mais algumas vezes, tá certo? Isso vai acalmar, o seu sistema nervoso vai mais devagar. Outra coisa que é importante, outra dica importante, que todos os obreiros e obreiras, todo pastor deve fazer isso, né? E nós temos visto, nosso pastor presidente, por exemplo, faz, né? De vez em quando, pegue a sua família, sai um fim de semana, vai passear, descansar, relaxar sua mente, até porque nós trabalhamos fora, trabalhamos nas coisas de Deus, temos família para tomar conta, temos várias coisas, ninguém trabalha só exclusivamente na igreja, temos várias coisas para fazer. Então, de vez em quando ali, você pega a sua família, esquece celular, esquece contato com as pessoas para não ficar, senão você está viajando e as pessoas estão passando problemas da igreja. Relaxa, pega a sua família, sai, vai passear. Ah, mas eu não tenho dinheiro para viajar. Vá ali na cidadezinha do lado, é 20 quilômetros, você não gasta 10 reais para ir lá, dá uma volta na praça, toma um sorvete, joga uma pipoquinha pro macaco lá, se tiver ali na praça. Faz alguma coisa, passeie de mão dada com a sua esposa, brinca com o seu filho, relaxa, recarregue as baterias. Isso te ajudará a estar mais inteiro, mais tranquilo na hora de você transmitir a mensagem do Senhor, tá certo? Mas desligue por completo, para que a sua mente possa desopilar, para que você possa arejar a sua mente realmente, e assim você estará descontraído e mais à vontade na hora de falar em público. Ok? Espero que até aqui os irmãos possam ter compreendido. Vamos para o item 2.3 então, a inibição. Só lembrando que se você tiver dúvida, mande aí as mensagens por WhatsApp, ou então na próxima segunda-feira, quando nós estivermos reunidos, tiraremos todas essas dúvidas, tá ok? Ou na nossa videochamada que provavelmente faremos aí. Item 2.3 é a inibição. Timidez e inibição não está necessariamente ligado uma coisa com a outra, tá certo? Há pessoas que confundem o que é inibição com o que é timidez. A inibição é uma supressão, a diminuição de uma atividade por efeito de uma intensa atuação do sistema nervoso, né? Porém, é uma espécie de freio momentâneo, temporário. Ela vem, a pessoa dá aquela, vamos dizer assim, dá aquela reduzida na velocidade, dá aquela travadinha, mas logo vai passando, ela se adapta novamente e ela chega inicialmente no ambiente, ela fica meio travada, meio, né? Parece que ela é tímida, mas na verdade ela está inibida, porque ela acabou de chegar ali. Daqui a pouco, quando vê, ela já está enturmada, vai se adaptando, está vendo que o ambiente não é perigoso, ela reconheceu o ambiente e a vida continua normalmente para ela. Já a timidez é uma característica permanente, tá certo? Ela tem uma autoimagem totalmente distorcida. Os sintomas eles não passam. Uma pessoa tímida, ela chega no local e ela fica tímida do início até o fim, ela não consegue se soltar naquele ambiente. Então há uma diferença de uma pessoa inibida para uma pessoa tímida, tá certo? A inibição então ela é circunstancial, é diante de uma circunstância. Mais uma vez eu repito, vejamos a situação de uma criança. A criança chega na casa, você vai com seu filho na casa de uns amigos, ele olha, ele fica meio ressabiado, tá ali no início, tá inibido. Daqui a pouco ele começa a se enturmar com os filhos do seu amigo, quando você vê, tá difícil para levá-lo embora, porque ele se adaptou, tá muito feliz, tá alegre, né? Daqui a pouco ele fala assim, pai, eu posso dormir aqui hoje na casa do fulano? Para quê? Para brincar, para se divertir, assim por diante. Porque ele já se adaptou, para ele tá tranquilo ali. Então, ele estava apenas inibido e não tímido. O tímido não. O tímido ele chega ali do jeito, se ninguém falar com ele, ele também não fala com ninguém. Se falam com ele, responde extremamente necessário e ele evita se expor, tá certo? Essa aí então é a diferença entre uma pessoa inibida, que é apenas uma situação circunstancial, temporária, para uma pessoa tímida,
que são as características que são constantes, não passam. Ok? Bom, explicado isso, concluímos o capítulo 2 da nossa unidade 1. Da nossa unidade 3. Vamos partir então para o capítulo 2, que nós vamos gravar num outro vídeo. Espero que todos possam ter entendido essa lição, espero que todos possam ter gostado da nossa lição e que possamos nos ver brevemente no capítulo 3 da unidade 3. A paz, Senhor, que Deus abençoe a todos.